Estamos iniciando mais um capítulo do podcast da High Five. Meu nome é Ricardo Pacheco, sou médico nutrólogo e hoje eu estou aqui com a nutricionista Ellen e nós vamos conversar sobre preconceito, gordofobia e estigmas nos tratamentos da obesidade. Muito prazer, eu sou a Ellen Oliveira, nutricionista clínica, especialista em emagrecimento, obesidade e doenças crônicas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas experiências em consultório, como esse paciente portador de obesidade já chega até nós, fragilizado, e como que a gente deve tratar esse paciente como um todo. Quem está trabalhando com obesidade já está muito acostumado de receber pacientes altamente fragilizados. Pacientes que vêm de várias tentativas de perda de peso, várias dietas frustradas, vários tratamentos frustrados, e o paciente chega na nossa frente completamente fragilizado. Então é importante que a gente saiba trabalhar o acolhimento certo, a terminologia certa ao lidar com o paciente, e muito importante é nós promovermos um ambiente acolhedor e bons resultados para esse paciente, porque dessa maneira a gente transmite ao paciente confiança, transmite ao paciente os conceitos certos da obesidade e mostra para ele que a obesidade não é uma falha de caráter, não é preguiça, não é negligência, como muito se pensa por aí. A obesidade é uma doença crônica. Então eu quero começar o nosso episódio trazendo aqui um exemplo que a gente viu nesta semana, que foi o episódio da cirurgia bariátrica da Thaís Carla, que gerou muita discussão sobre o tema da gordofobia, sobre o tema dos preconceitos contra os tratamentos de obesidade e sobre um tema também que a gente gosta muito, que são os tratamentos na obesidade. Ellen, o que você viu que esse tema chamou tanto a atenção? Bom, a Thaís Carla é uma influenciadora com uma grande representatividade da obesidade. E talvez, né, a gente, como profissionais da saúde, acaba não concordando com muitas falas dessa influenciadora, né, lá no começo, onde ela tratava a obesidade, romantizava a obesidade. E nós sabemos que a obesidade é uma doença, a gente não pode desconsiderar isso. E eu acho que ela veio muito na contramão sobre esse termo, né? E hoje ela realizou a cirurgia bariátrica após eliminar 30 quilos. Então ela já estava num processo de emagrecimento, como sabemos que a gente precisa ir mudando o estilo de vida para fazer a bariátrica. E agora eu espero, doutor, de verdade, que ela consiga incentivar realmente as pessoas a entenderem que a obesidade ela é uma doença e que a gente precisa controlar, e o controle vem de acordo com os tratamentos, né, que a gente pode tá recomendando, como medicamentos. Nós sabemos, né, existem muitos medicamentos aí para o tratamento da obesidade, a mudança do estilo de vida, então uma alimentação mais saudável, sair do sedentarismo. Então agora, de verdade, eu espero que ela consiga incentivar este lado, né, que é o tratamento da obesidade, não romantizar a obesidade. Isso. Então essa postura dela inicial levantava uma bandeira de preconceito em cima dos tratamentos da obesidade. Então essa romantização da obesidade, e nas falas dela é muito presente a questão da aceitação. Nós somos pessoas portadoras de obesidade e nós devemos ser aceitas pela sociedade, aceitas pelas pessoas como nós somos. E isso atrapalha um pouquinho o conceito de obesidade como doença. Então as pessoas devem ser aceitas, sim. Todas as pessoas devem ser aceitas, portadoras de qualquer tipo de doença crônica, portadoras de obesidade, mas isso não significa levantar uma bandeira contra os tratamentos das doenças crônicas e em especial da obesidade, porque existe uma diferença muito grande entre a gordofobia, esse preconceito e tratar a obesidade como uma doença. Então, a obesidade não quer dizer, não diz respeito
a falha de caráter, a negligência, a preguiça. Não. A obesidade diz respeito à saúde. Esse é o nosso discurso que a gente repete tanto e tanto e tantas vezes. Porque muitas das vezes o paciente portador de obesidade, ele chega no consultório com os exames bons. Glicemia controlada, colesterol, né, as dislipidemias estão dentro do padrão. E aí acha, mas isso não está afetando a minha saúde. Mas não é só o exame que precisa estar em perfeita condição, mas sim o seu bem-estar, como que está o seu sono. Nós sabemos que a pessoa que está com excesso de peso não dorme bem, tem apneia do sono. Nós sabemos também que essa pessoa ela não tem uma saúde cardiovascular em questão de rendimento para subir uma escada mesmo, chega ofegante. Já atrapalha a qualidade de vida, né? Atrapalha a qualidade de vida. Então, sabemos que não é só sobre o exame, mas sim os seus sinais e sintomas. Às vezes a pessoa tem um problema intestinal, tem muita dor no corpo, que isso não vai aparecer no exame, mas já é um gatilho da doença. Sim. E quando a gente pensa, por que a obesidade é considerada uma doença? Por que tanto se fala em tratamentos para a obesidade hoje em dia? Por que está essa febre de falar de tratamentos, medicamentos para a obesidade? Para responder essa pergunta, basta nós olharmos para os números da obesidade. Então, a gente está tratando a obesidade não é por preconceito, por estigma, não por padrões da sociedade, não é isso. É pelos números que nos mostram uma necessidade de tratar. Para vocês terem uma ideia, a obesidade está relacionada com aproximadamente 4 milhões de mortes por ano no mundo todo. Então, esse é um número altíssimo e, além disso, ela está associada com uma diminuição na qualidade de vida, redução de mobilidade, um risco cardiovascular aumentado e um risco de desenvolver diversas outras doenças crônicas. Até mesmo como o câncer, né? Vários tipos de câncer. E por falar em doenças crônicas e por falar de preconceito, julgamentos, vocês já viram alguém ser julgado porque tem pressão alta? Porque tem diabetes? Porque tem câncer? Porque tem qualquer tipo de doença crônica? Por que então que as pessoas portadoras de obesidade devem ser julgadas? Primeiramente, a gente precisa entender que não existe corpo perfeito. Não existe um biotipo físico perfeito. A mídia acaba, né, sempre enaltecendo alguns biotipos físicos, mas isso não existe, né? Isso acaba atrapalhando também o tratamento. Mas o que a gente precisa entender é que nós precisamos ter qualidade de vida. Então, mesmo se seus exames de sangue estão bons, estão dentro do parâmetro, mas se você já está com dificuldade de dormir, se você está com dificuldade de fazer suas funções básicas, que às vezes é tomar banho, subir uma escada, brincar com seus filhos, com seus netos, isso não é normal. Isso já está atrapalhando a sua qualidade de vida. Então, comece a observar essa questão e se enxergue com mais carinho e tente tratar essa doença, né? Eu falo que a gente deve sempre comemorar todas as conquistas dos pacientes. Ah, mas eu perdi 1 quilo, perdi só 2 quilos. A outra pessoa que eu estou acompanhando perdeu 10 quilos. Não tem problema. Vamos comemorar cada quilo, cada conquista, porque muitas pessoas desistem quando não vem um resultado rápido. E eu falo para eles o seguinte, é muito melhor você ter pequenas conquistas todos os dias do que você querer perder tudo de uma vez. Você não vai nem conseguir perder tudo de uma vez. Então a mudança, ela se dá por pequenas vitórias. E o nosso papel como profissionais de saúde é comemorar, incentivar e principalmente, gente, acolher os pacientes no processo de tratamento deles. Até porque, doutor, para nós é muito mais gratificante vibrar com essas pequenas mudanças dos seus sinais e sintomas. O paciente chega em consultório e fala, olha, tô comendo mais fruta, meu intestino tá funcionando, não tô tão indisposta, tô conseguindo brincar com os meus filhos, com os meus netos, sem me cansar com facilidade. Isso para mim é muito mais gratificante e muito mais considerável do que apenas um número na balança. É verdade, fora a autoestima, né? Fora As mulheres começam a se cuidar mais,
começam a postar em redes sociais, começam a se vestir melhor. Então é aquilo que a gente sempre fala. Muito mais importante do que o peso é a mudança. Exato. Muito mais importante do que o emagrecimento é a mudança geral que ele proporciona na vida da pessoa. Até porque a mudança, ela vai promover constância. Agora, a perda de peso pontual, às vezes tem paciente, já peguei alguns casos, o paciente faz aquela dieta radical por uma semana porque sabe que vai passar em consulta. Aí perdeu 2 quilos. Mas daí na próxima consulta, volta com 4 a mais. Por quê? Porque ela só quis surpreender naquela consulta. Exatamente. Ou eles deixam de ir na consulta porque eles ficam com vergonha de não terem alcançado um resultado legal de perda de peso. E eu não sei, acredito que acontece também nas suas consultas, o paciente chegar fragilizado, porque passou por um ortopedista, passou por algum endócrino, para tratar algum problema pontual. E, infelizmente, alguns profissionais da área da saúde ainda não estão preparados para tratar a obesidade. Então, o paciente acaba desistindo realmente, porque já vem com aquele julgamento. Ah, você é obeso, sua dor no joelho só vai passar se você emagrecer. Tal coisa só vai melhorar se você emagrecer. Realmente, vai melhorar. Mas eu acho que precisa ter um acolhimento melhor, tentar, pelo menos, amenizar aquela dor. A gente fala muito de conscientização da população em geral, que a obesidade é uma doença crônica, mas é importante também essa conscientização dentro dos próprios profissionais de saúde. Então, na faculdade de medicina, normalmente não se tem uma matéria, não se tem uma atenção dedicada para o estudo da obesidade, para os tratamentos da obesidade. A obesidade ela fica meio que espalhada no meio das especialidades. Sim. Então, é muito comum a gente ver diferentes médicos de diferentes especialidades simplesmente travarem quando o paciente deles apresenta a obesidade. Então eles vêm com essa resposta pronta. Ah, eu não vou te tratar porque primeiro você precisa perder peso. Fecha a boca, né, e vai perder peso, depois você volta. E o paciente fica perdido. O paciente fica sem saber o que fazer. E são muitos profissionais, desde oftalmo, até dentista, às vezes deixa de operar um dente que a pessoa tá com dor. Ah, tem que perder peso primeiro. Então o paciente já chega fragilizado, já chega, a palavra, né, de saco cheio de ouvir que ele precisa emagrecer. Mas ninguém passa uma solução. E você sabe que isso é colocado até em trabalhos científicos. Foram feitos trabalhos, foram feitos estudos em cima de pacientes com obesidade e eles tiraram algumas conclusões. Então tem um estudo que ele foi feito com aproximadamente 3.000 pacientes, e desses 3.000 pacientes, mais da metade afirmou que eles já ouviram comentários inapropriados sobre o próprio peso, vindos do médico que os estava atendendo. Nesse mesmo grupo, houve também uma queixa muito grande de quando os pacientes eram atendidos por profissionais acima do peso, o que colocava em xeque a credibilidade do profissional, a credibilidade do tratamento. Então vejam a importância, que é para todo mundo, não é só para os pacientes, não. Para a gente também que trata a obesidade, é muito importante a gente ser o exemplo, a gente dar um bom exemplo e até para tratar com mais credibilidade esses pacientes. Exatamente. E também vejo muitos pacientes, nós que trabalhamos muito com pacientes bariátricos, o preconceito com o paciente bariátrico. E aí a gente entra num looping, né? A pessoa foi lá, tratou a obesidade, perdeu peso, mas ainda não tem esse respaldo profissional por ter tratado a obesidade. Exatamente. Com uma ferramenta hoje em dia tão importante, né, para o tratamento. Está mudando, agora está começando a ter, dentro das especialidades, está começando a ter uma atenção maior aos tratamentos de obesidade, obesidade dentro de grupos específicos, como por exemplo, obesidade na criança, obesidade na mulher, obesidade no idoso, obesidade na mulher pós-menopausa, enfim. A medicina está começando a dar mais atenção para essa área. Por quê? Porque se entendeu que quando você trata a obesidade, você consegue melhorar todo o cenário da saúde do paciente e melhorar, inclusive, as outras doenças crônicas. Exatamente. Então, o emagrecimento,
Ele tem que ser uma mudança do estilo de vida, ele começa nessa mudança do estilo de vida, porque sabemos que a obesidade, ela tem sim um fator genético, mas o que mais corresponde é o fator epigenético. Exatamente, o ambiente. O ambiente. Então, às vezes você pega um paciente que comenta, mas toda a minha família tem obesidade. Mas aí você para e pensa e tenta orientar. Calma, então não é só a sua genética, é o ambiente também que vocês vivem, os hábitos que vocês foram consolidando, que foram passando de geração para geração, que acabou deixando como fosse comum a obesidade naquele ambiente. Exatamente. As pessoas acostumam com o que é errado, né? Acostumam com o que é errado e acham que é normal. Então, de repente, se você começa a mudar o seu estilo de vida, começa a melhorar a sua alimentação, sai do sedentarismo, você vai ser referência para essas pessoas. E sendo referência, eu vou retornar ao caso, né, que a gente citou no início, que é a da Thaís Carla. E vou também citar vários outros artistas, pessoas celebridades, como por exemplo, Leandro Hassum, André Marques, Maiara da dupla Maiara e Maraísa, a Jojo Todinho, que são pessoas conhecidas da mídia que, por necessidade, passaram por tratamentos, tanto medicamentoso quanto cirurgias bariátricas. E essas pessoas obtiveram melhorias na saúde, melhorias na estética corporal, melhorias na qualidade de vida, ou seja, melhorou tudo. E como você falou em referência, quando uma pessoa como essa, que é pública, que se submete a um bom tratamento, a um tratamento sério e obtém bons resultados, ela não está traindo o movimento lá da gordofobia. Não, pelo contrário, ela está alimentando um bom exemplo de saúde. Ela está alimentando um bom exemplo para milhares de outras pessoas de que vale a pena cuidar da saúde, encarar a obesidade como uma doença crônica para obter melhorias na saúde. Então, quando uma figura pública como essa dá um bom exemplo como este, ela está ajudando milhares de pessoas. Milhares de pessoas que estão em casa, fragilizadas, com medo, não vendo luz no fim do túnel, já veio de tratamentos ineficazes, já veio de julgamentos. Então, é importante a gente ter essa consciência de que tem tratamento. E o tratamento ele vai ser personalizado de acordo com o que você vai dar conta de fazer. É um tratamento progressivo, né, doutor? Com certeza. Eu gosto de falar que a obesidade é como uma orquestra, né? Na orquestra você tem diferentes instrumentos para gerar um som harmônico. Então, na obesidade, ela tem diferentes causas, diferentes mecanismos que geram o ganho de peso, que geram os problemas, as complicações da obesidade. Então, nada mais comum do que o tratamento também envolver diferentes mecanismos de ação, diferentes instrumentos para você conseguir gerar não apenas perda de peso, mas sim a mudança geral na vida da pessoa. Então vai ter psicólogo, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista, endócrino, cardiologista. É uma orquestra. É uma orquestra. É uma orquestra. Então a gente tem os profissionais de saúde, tem os tratamentos médicos, tem os planos alimentares que devem ser individualizados, tem a parte da educação física, de prática regular de atividades físicas, com orientação, né? Tem a parte psicológica, cognitiva, comportamental, controle de ansiedade, de compulsão. Tem a parte de ambiente que você falou. Às vezes a gente está aqui com esse papo, mas a pessoa cresceu desde pequeno numa casa ou num ambiente que a gente chama de obesogênico, que é aquele ambiente onde todas as pessoas alimentam a obesidade. Então veja o nosso trabalho, veja o tamanho do nosso trabalho, que é não promover apenas perda de peso. Perda de peso é muito bom, mas a gente tem que promover perda de peso e mudanças na vida das pessoas. E os tabus, né? Eu me lembro quando criança que eu era uma criança um pouco fora do peso, na questão mais baixo peso, e me achavam doente por isso. E colocavam vitaminas e gemada com ovo de pata. Por quê? Porque a gente também cresce nessa questão que o fortinho é mais saudável. As avós queriam ver as dobrinhas, né? As dobrinhas, porque senão não estava saudável. Então, o ambiente,
O ambiente familiar, eu acho que conta muito e a gente sempre precisa entender essa raiz, da onde vem. E também outra questão, além dessa questão familiar, ninguém engorda porque quer, né? A gente também tem que entender os traumas. Nós atendemos pacientes obesos que vêm de muitos traumas na infância, de abusos de todos os tipos, até porque a gordura ela vem como uma forma de proteção. Exatamente. Tem pessoas que usam a obesidade para se esconder, né? Para se esconder. E então não é só preguiça, não é falta de caráter. A raiz é muito mais embaixo. É um iceberg, na verdade. Isso mesmo. Então tem muitos casos assim, que a psicologia aborda, que a psiquiatria aborda, que depois de muita análise, o profissional vai descobrir que aquele paciente está alimentando a própria obesidade. Por quê? Porque a obesidade é uma zona de conforto para ele, dele não ter que encarar um trauma que teve na infância, dele ter que fugir de assuntos que ele não quer abordar. Então é mais fácil ele se manter ali na obesidade. Então vejam o universo de possibilidades que existe dentro de um tratamento de obesidade. Você falou muito do ambiente familiar, que isso nos remete à cultura das pessoas. Antigamente a cultura era que o bebê tinha que ser gordinho para ser saudável. E aí, explorando também a cultura das mídias, nós vemos como que a mídia influencia no comportamento da sociedade. Então eu tenho 2 exemplos muito legais. Há 30 anos atrás, o cigarro era um item de luxo, era um item chique. Os heróis, os mocinhos, os atores de cinema, todo mundo fumava. Empoderamento, né? Exatamente, era bonito fumar. Você entrava em qualquer lugar, todo mundo fumava. Hoje, 30, 40 anos depois, o cigarro é associado à doença. Cada vez menos pessoas estão fumando. Outro exemplo, quando teve aquela campanha em cima do câncer de mama, que eram aqueles círculos azuis naquela camiseta branca que todos os artistas usaram, fizeram propaganda, e aquilo ajudou a conscientizar as pessoas da importância do exame preventivo de mamas, da detecção precoce do câncer de mama. Então eu vejo que há possibilidade também de uma mudança cultural, de uma mudança com a ajuda até da mídia, de campanhas que mostrem para as pessoas que a obesidade é uma doença crônica. Que a obesidade não é uma questão de preconceito nosso, preconceito da sociedade, perseguir um padrão da sociedade. Não. A obesidade é uma doença, a obesidade está relacionada com perda da vida, com perda de qualidade de vida, com doenças crônicas. Então, se a gente conseguir ver esse movimento, né, no Brasil, no mundo, como nós vimos com o cigarro, como nós vimos com o câncer de mama, quem sabe futuramente a gente não consegue mudar a mentalidade sobre o consumo de açúcar, sobre a obesidade, sobre os maus hábitos e sobre essa mudança de estilo de vida que você citou. Sim, principalmente o sedentarismo, né? Sabemos o quanto a população tem uma boa parte que já vem buscando melhorar a questão da atividade física, mas até o obeso ele é fragilizado de procurar uma academia, porque ele já vai se sentir julgado, ele acha que está todo mundo reparando nele e acaba não indo. Tem vergonha do ambiente, né? Exato. Então, o nosso principal recado aqui a obesidade é uma doença crônica, não tem cura, tem tratamento. Tem controle. Tem controle. Até a bariátrica não vai curar a sua obesidade, mas vai controlar. E não se apegue a padrões estéticos. Não existe corpo perfeito, existe aquele corpo que vai te trazer movimento, autonomia, o sentar com seus filhos para brincar, o subir uma escada sem se sentir mal, com fôlego. Então, tenta olhar a obesidade mais com ciência para você conseguir tratar. É isso mesmo. Então, pessoal, nós devemos sim aceitar as pessoas portadoras de obesidade, mas nós devemos também promover, levantar a bandeira de que a obesidade é uma doença crônica e de que ela necessita de tratamento médico, tratamento multidisciplinar. Devemos conscientizar a todos os profissionais de saúde, a todas as especialidades médicas, que a gente melhore, que a gente busque melhorar o nosso acolhimento aos pacientes portadores de obesidade, diminuindo o estigma, o preconceito
sobre os tratamentos para a obesidade. Isso podem ter certeza, vai melhorar muito a saúde e a qualidade de vida dos nossos pacientes. E além do acolhimento profissional, eu também quero orientar aos familiares que às vezes têm uma pessoa portadora de obesidade na família e que às vezes não acaba incentivando, apoiando. Se essa pessoa começa a querer mudar o estilo de vida, já vem, que chata, tá fazendo dieta, você não precisa, você é assim desde criança, então se aceite. Então, esse apoio familiar, esse apoio das pessoas, dos amigos. Então, se a pessoa recusa sair para comer alguma coisa fora do que ela está seguindo naquele momento, né, de autocuidado, respeita, apoie, porque isso é muito importante, esse apoio do ambiente, que a pessoa que está no processo de autocuidado, é muito importante esse apoio das pessoas. Mesmo. A gente deve apoiar e deve sempre vibrar com cada vitória, com cada conquista dos pacientes que estão num tratamento qualquer, mas aqui no caso a gente está falando da obesidade. Então a gente deve sempre vibrar com cada peso perdido, com cada mudança conquistada. Mas mudança é engraçado que ela tem aquelas quatro fases da mudança. Quando você inicia uma mudança, por exemplo, na dieta, é muito comum isso que você falou. Você chega num almoço de família e você cai na besteira de anunciar que você está de dieta. Aí começa a primeira etapa da mudança, que é o boicote social. As pessoas começam, não é para você, para com isso, come logo esse doce. Vai ficar chata agora. Repete, se você não repetir, você está fazendo desfeita, né? Essa é a primeira fase. A segunda fase é uma fase de distanciamento, em que as pessoas falam assim, nossa, agora você tá chato, hein? Só fala disso, só fala de dieta, só fala de treino. A terceira fase é o desmérito, naquela fase em que eles vão tentar te diminuir, falando o seguinte, mas também com remédio qualquer um consegue, mas também com cirurgia bariátrica qualquer um consegue. Aí chega na quarta fase. A quarta fase é a da aceitação. Quando a pessoa já passou por todas essas fases, já apresenta bons resultados, e aí sim, todas aquelas pessoas que julgaram ela vão apontar o dedo e vão falar, olha o fulano, olha a fulana que exemplo, olha como que tá bonito, olha como que tá magra, você tem que fazer igual a ela. Então, pessoal, se você está num processo de mudança, saiba que esse combate, esses conflitos nos ambientes, isso é comum, mas vale a pena você manter seu foco, sua disciplina no seu objetivo, porque quando você atinge o seu objetivo, quando você atinge aquela mudança, aí sim vai ser bom para você e vai ser um bom exemplo para as outras pessoas ao redor. Sempre comento, doutor, com os pacientes, não fale para ninguém que você está tratando a obesidade. Passe por essas 4 fases sem falar nada para ninguém, porque muita gente acaba falhando e acaba desistindo porque acaba não resistindo a essas 4 fases. Mas o processo ele pode ser um pouquinho duro, pode ser difícil no começo, como nada é fácil, ficar na obesidade não é fácil, assim como o processo também não é fácil. A gente não pode falar, olha, é fácil. Não é, nós sabemos que não é. Mas com o suporte correto, com os profissionais certos ao teu lado, segurando na tua mão, isso com certeza vai ser um processo muito grande e muito valioso para a tua vida. Com certeza. E acho que para a gente finalizar, é importante a gente ter em mente que o que é a vida, pessoal? A vida é só o objetivo realizado? É só a chegada lá no objetivo? Ou a vida é o processo que a gente percorre para atingir aquele objetivo? Então, quando a gente entende que não é só aquele momento da chegada, é todo o processo e que não é fácil, nós vamos ser testados, nós vamos ser colocados em prova para ver se nós iremos realmente atingir nosso objetivo. Então, qual que é a dica que eu deixo? Muito mais importante do que motivação, porque motivação oscila, né? Um dia você está motivado, outro você não está. Muito mais importante do que motivação, em primeiro lugar, é você saber o que você quer, saber o objetivo que você está perseguindo, ter foco total naquele objetivo e, principalmente, o que vence a falta de motivação? A disciplina. Então, se você tiver disciplina, que é fazer aquilo que você precisa fazer, mesmo nos dias em que você não está motivado,
Essa disciplina vai te levar ao seu objetivo. E nos tratamentos da obesidade, a gente vê que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a disciplina, ela é criada com progresso. Então, pode ser que vai ter fases que você vai estar mais disciplinado, vai ter fases que você vai estar menos disciplinado. E no tratamento da obesidade, eu sempre falo que entre 8 e 80, existem 72 possibilidades. Então, naquela fase que você está mais focado na dieta, no treino, a gente vai caprichar. Mas aí é a hora que você tem que ter um bom profissional do teu lado, que te acolha e você tem a abertura de chegar, né? Como eu tenho pacientes que chegam, Ellen, nesses 2 meses adiante vai ser muito difícil. Eu vou estar estudando para concurso, eu vou estar na faculdade, ou tem um familiar meu doente. O que dá pra gente fazer com a dieta que eu consiga fazer e não acabe falhando tanto? Então, tudo a gente pode conversar e adaptar para aquela fase que você está vivendo. Isso é importante também. É isso. Pessoal, esse foi então mais um episódio do H5 Podcast, o podcast aqui da Clínica High Five. Agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal, pela atenção e cuide da sua saúde, procure os profissionais qualificados que vão te acolher e dar o melhor tratamento para a tua saúde. Até mais, até a próxima. Até.